Daremos início à nossa aula do sistema genital feminino. O sistema genital feminino é composto por órgãos que são encarregados da reprodução na mulher. O sistema genital masculino, juntamente com o feminino e o tegumentar por causa das mamas, juntos formam o aparelho reprodutor. No feminino, nós temos órgãos que são chamados de gametóforos, gametógenos, e a diferença entre eles é que os gametógenos são órgãos que produzem os gametas femininos, que são os oócitos. Os gametóforos são órgãos que transportam estes gametas femininos. Então aqui a gente tem uma divisão funcional e anatômica da seguinte forma: as gônadas femininas, que são órgãos que produzem os oócitos secundários, produzem os gametas femininos, são os ovários. Os gametóforos, ou seja, órgãos de vias de condução dos gametas, são formados pelas duas tubas uterinas. Nós temos também o órgão que abriga o novo ser vivo, que é o útero, e o órgão da cópula, que é a vagina. Estes são órgãos internos, além das estruturas eréteis, que são clitóris e o bulbo do vestíbulo, estruturas muito importantes na sexualidade, e também glândulas anexas, como as glândulas vestibulares maiores e menores, que veremos com detalhes adiante. Por fim, os órgãos genitais externos. Da letra F para cima, nós temos os órgãos internos. E aqui, na letra G, a gente tem um conjunto de órgãos externos que são chamados de vulva, ou então pudendo feminino. Se a gente, então, tem uma pessoa que está tocando na região genital externa, a gente não pode dizer que ela está tocando na vagina. Se é externo, a gente chama de vulva, ou pudendo feminino. São órgãos como o monte púbico, lábios maiores, lábios menores, nós veremos detalhes adiante, certo? Então são estes órgãos que nós vamos estudar hoje na nossa aula de genital feminino. Antes de entrar em detalhes sobre os órgãos, nós vamos falar aqui sobre o comportamento do peritônio na cavidade pélvica. O peritônio é um tecido conjuntivo que reveste a parede abdominal e órgãos da cavidade abdominopélvica. Aqui nessa imagem, nós temos uma mulher de perfil, fizemos um corte mediano e aqui eu tenho a vista interna dos órgãos pélvicos. Esta é a barriga, o abdômen da mulher, e este é o glúteo. Então, região anterior, região posterior da pelve. De anterior para posterior, nós temos bexiga, o útero com a vagina e o reto. Então, vejam só, nós temos aqui, passando pela parede abdominal e revestindo essa parede, uma camada de peritônio. E esse peritônio desce, vem aqui, olha, eu vou desenhar aqui de verde, ele desce na cavidade anterior da parede abdominal, recobre a bexiga, passa pelo útero, encobrindo aqui também a tuba uterina, recobre o útero tanto anterior quanto posterior, e ele vem rebatendo aqui o reto para subir posteriormente na cavidade abdominal. Então vejam, essa prega verde é chamada de peritônio. E ela faz aqui, olha, uma divisão da pelve em região anterior de pelve e região posterior de pelve. Quem separa as duas regiões é o próprio útero com peritônio. Então, quando ela passa sobre a bexiga e ela vem aqui nesse recesso entre bexiga e útero, nós temos daqui, vou chamar de letra A escavação vésico-uterina.
Vésico vem de vesical, bexiga. E depois a gente tem aqui essa reentrância posteriormente ao útero, que eu vou chamar de letra B, e a letra B é a escavação reto-uterina. Reto-uterina. Bom, o útero, ele está coberto pelo peritônio, e esse peritônio que passa pelo útero, ele é chamado de ligamento largo do útero. É uma prega transversal que separa a cavidade pélvica em compartimento anterior e compartimento posterior. Imagina aqui que eu sou o útero, tá? Então, a minha cabeça faz parte do útero e o meu tronco também. Já os meus membros superiores são as tubas uterinas. Inclusive, a minha mão com os dedos é o finalzinho da tuba uterina, tá bom? Agora, acompanhe. Imagine um lençol e esse lençol ele passa e me cobre. Ele passa na minha frente, cobre a minha cabeça, passa pelo topo da cabeça e vai para a minha região dorsal, encostando no meu dorso. Então, ele me reveste tanto anterior, superior e posteriormente. Esse lençol que está aqui sobre o útero, ele é chamado de ligamento largo do útero. E olha o que as tubas uterinas, elas não ficam assim nessa posição, em flexão. Então, aqui eu tenho uma aba de um lado e do outro desse lençol. E essa aba é exatamente a prega transversal do ligamento largo do útero, que separa o compartimento em anterior e posterior. Ligamento largo do útero é uma importante estrutura de fixação do útero. E o ovário, que é essa bolinha aqui que eu desenhei, ele também está fixado indiretamente no ligamento largo do útero, na sua face posterior, a partir de uma prega chamada mesovário. Então, ao longo dessa aula, a gente vai estudando os órgãos com detalhes e a gente vai falando sobre esses meios de fixação de tais órgãos, como, por exemplo, o ligamento largo é um meio de fixação do útero, assim como o ligamento redondo, e a gente vai ver outros mais, certo? Então, bora comigo ver os órgãos genitais femininos.